Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente em um horário de sábado um pouco diferente daquele que a gente costuma trocar ideia e bater papo. Tá perto, hein? Tá perto de acabar o Campeonato Brasileiro. Eu tô viajando aqui, né? Tô passando uns dias aqui na casa da minha namorada. E aí eu acabei comprando esse microfone para tentar isolar um pouco o som. Obviamente, pessoal, o microfone de mesa, ele vai ter uma qualidade bem melhor. Vocês vão notar que esse microfone aqui, o som dele acaba sendo abafado um pouco, porque não é um microfone profissional, na verdade não é um microfone nem semi-profissional. E agora, nesses próximos 2 meses aí, como eu vou ficar muito fora da cidade, então eu resolvi comprar esse microfone para a gente não ser interrompido por ruídos externos. Então, se o som não estiver lá aquelas coisas, obviamente que com o microfone de mesa o som fica melhor, é por causa disso. Mas eu acho que dá pra gente quebrar um galho, trocar uma ideia e bater um papo. Seguinte, meus amigos, ó, já vou dar um recadinho para vocês aqui rápido dos nossos amigos da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva. A Tribo da Sorte é uma plataforma dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. Então você pode acessar o link aí, ó, que eu estou colocando fixado nos comentários. Você pode mandar uma mensagem para o pessoal lá da Tribo da Sorte, falando assim, ó, gostaria do cupom lá do canal do Opina Porco. Eles vão gerar um cupom para você, vão te mandar, aí você vai acessar a plataforma e você vai ter as possibilidades para você conhecer lá. Lotomania, Loto Fácil, Mega Sena da Virada também já tem bolões disponíveis. E o seguinte, eu já falei aqui no canal, tá cada vez esgotando mais. Teve muita cota que acabou lá. Então você pode acessar, é um negócio acessível, um preço bacana e o nosso cupom, ó, vai ser 10, tá bom? Tribo da Sorte, galera. Tamo junto, agradeço todo mundo que tem apoiado aí. Pessoal, vamos lá, vamos bater um papo, vamos conversar. Aconteceu uma coisa muito legal agora há pouco, na verdade. Eu tava lá no centro da cidade, tava com a minha namorada, né? A gente entrou numa loja lá na Ana Capri, aqui de Três Lagoas. E aí eu tive a grata surpresa de encontrar ali uma amiga, uma colega que assiste aqui os vídeos do canal. Sério, foi muito legal, foi muito bacana, porque ela é uma torcedora do Flamengo, a Josi. Deixar até um abraço aqui para ela, agradecer pelo carinho, agradecer pelo apoio. Né, a forma como, a gente foi atendido lá na loja, muito bacana o atendimento das meninas lá também. Quem quiser, quem foi de Três Lagoas, de região, vai lá na Ana Capri, fala com a Josi, fala com as meninas lá, ela é flamenguista e ela falou que gosta muito do canal e que acompanha muito o canal, a gente até tirou uma foto lá junto, então foi muito legal e foi muito bacana. Legal, galera, quando eu tenho a oportunidade de interagir com vocês, né, tá sempre com a gente aí, sempre apoiando. Então, ó, brigadão mesmo aí, Josi, de coração. Ó, vamos lá então, vamos bater um papo aqui. Cara, é o seguinte, a FIFA divulgou os locais aqui onde os jogos vão acontecer do Super Mundial de Clubes. O Palmeiras, ele joga com o Porto no dia 15/6, às 20 horas de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 15/6. Também no dia 15/6, o Botafogo joga contra o Seattle Sounders, no Lumen Field, na cidade de Seattle. Então vai jogar na casa dos adversários. O Flamengo estreia no dia 16/6, lá contra o Esperance, na cidade da Filadélfia, no estádio Lincoln Financial Field. E aí o Fluminense estreia no dia 17, Fluminense versus Borussia Dortmund, lá no Camping World Stadium, em Orlando. Então, esses daqui são os primeiros jogos, dia 15, dia 16 e dia 17, respectivamente, os times brasileiros estreiam aí no Super Mundial de Clubes. Todos do mês de junho, obviamente, que é quando vai ocorrer a competição. De meados de junho até meados de julho. Beleza? É o seguinte, puxando esse gancho de Mundial de Clubes, o Palmeiras está a fim de reformular. O Palmeiras está a fim de reformular. Parece que vai haver um mutirão de troca de jogadores. Isso porque
finalmente, eu espero que seja verdade, que não seja apenas uma especulação, que o Palmeiras caiu a ficha de que o time precisa reformular. Existem situações de campo que estão acontecendo hoje no Palmeiras que não aconteciam antes. Jogadores batendo boca um com o outro, reclamando das escolhas do outro, perdendo a paciência um com o outro dentro de campo. Isso tem acontecido. Atitudes, por exemplo, como a do Rony, onde todo mundo desceu para o vestiário no jogo agora que o Palmeiras fez, contra o Cruzeiro, e o Rony permaneceu no banco de reservas para fazer uma cena, para fazer um drama. O draminha tá on, né? Pô, tu não aceita que você é reserva? Existem momentos com os quais o jogador tem que lidar, que às vezes ele não é a primeira escolha, e chegou o seu momento. Na verdade, ele já era para ter chegado bem antes, meu camarada. Já era para ter chegado bem antes. E o Abel, ele teria dado algumas broncas em determinados jogadores, inclusive no Rony, por atitudes como essas. Então, os bastidores do Palmeiras, eles estão se desgastando, como não acontecia antes. Como não acontecia antes. E quando a coisa começa assim, meus amigos, é por isso que eu falo, você manter uma equipe, ela é bom até um certo ponto. É necessário você sempre oxigenar essa equipe, porque chega um momento que é muita picuinha, é muita fofoca, é as disputas internas que começam a acontecer, é o ego de alguns jogadores que não cabe dentro deles mesmos. Então eles começam a querer extrapolar isso e chega uma hora que é o fim da linha. Chega uma hora que você tem que mudar de ares, que vai ser bom para o clube, vai ser bom para você, vai ser bom para todo mundo. E é o que está acontecendo dentro do Palmeiras. E a lista, estão falando aí que é grande. São 6 ou 7 jogadores. Nós não temos ainda exatamente quais jogadores. Mas o Rony, por exemplo, estaria na lista. Rony, o Lázaro é empréstimo, né? Então é fácil sair com ele. Então tem alguns jogadores aí que estão sendo avaliados pela direção do Palmeiras para serem negociados nesse final de ano. E tá certo, tá certo. Agora eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vocês viram o técnico de São Paulo? O Zubeldia? Vocês viram? Olha isso daqui. O técnico de São Paulo, ele fez uma entrevista coletiva e obviamente que ele sabe muito bem qual que é a situação do próximo jogo. O técnico de São Paulo, ele sabe que se o São Paulo empatar com o Botafogo, ou se o São Paulo perder do Botafogo, o Botafogo é campeão. Ele sabe disso. Todo mundo sabe disso. Aí é a hora que você separa para crianças de adultos. O torcedor, ele tá doido porque o São Paulo entregue. O torcedor São Paulino. E eu entendo, é rivalidade. O torcedor vai querer isso mesmo. A gente já até conversou com uma situação semelhante que aconteceu dentro de Flamengo e Criciúma. Agora, o técnico, ele não pode querer isso. O técnico, ele obrigatoriamente tem que ser um cara que senta na cadeira técnica e é profissional. Que veste a camisa da equipe e é profissional. Nós também já falamos sobre isso. Quando o Abel teve a oportunidade de tentar prejudicar o São Paulo e o Abel não fez. O Abel seguiu com a vitória, o Abel poderia ter entregado aquele jogo, poderia de repente ter atrapalhado a vida do São Paulo, mas ele escolheu não fazer, mesmo com a torcida pedindo. O Felipe Luiz, pô, ele teve uma oportunidade grande de fazer isso, até porque o Flamengo tem os seus desfalques. Então ele tinha toda a desculpa do mundo para chegar lá, uma linha baixa, chamar o adversário, levar um golzinho e ó, não conseguimos, time meio desfalcado, mas ele também não fez. E ele fez questão de falar na coletiva que não se trata do Fluminense, os jogos, se trata do Flamengo, se trata do profissional que ele é e que toda vez que ele veste aquela camisa e senta naquela cadeira técnica, ele tem que trazer resultado. Ele não pode admitir derrotas para prejudicar o adversário, porque o adversário não tem nada a ver com eles. O único adversário que está envolvido ali é o que eles jogam contra. Os outros, não é problema dele. Ou seja, mostrando muito profissionalismo também. Agora olha o discurso do Zubeldia. Olha o discurso do Zubeldia. Me perguntaram que time vou colocar. Faz 2 ou 3 rodadas que cumprimos o objetivo. E não vamos correr riscos com jogadores que podem se lesionar.
jogadores que estão no limite. Eu vou colocar quem pode jogar mais um pouco. Mas faria isso com o Botafogo ou com qualquer outro time. Já tinha isso em mente. Não quero lesionar jogadores na última rodada, porque aí vou perder a pré-temporada. E ainda ele continuou. Com essa condicionante de nos classificarmos para a Libertadores, caímos mentalmente. E também tivemos muitas lesões. Passou o Juventude, que eu queria um triunfo, mas não estávamos 100%. Agora, com o Botafogo, estamos tratando de entender o contexto e competir o melhor possível. Sei que o torcedor quer que o Botafogo saia campeão. Os torcedores do São Paulo querem que o Botafogo saia campeão. Aqui pra mim, amigo, na hora que ele fala isso, que o torcedor do São Paulo... Mano, na hora que ele fala isso, tudo bem. Os técnicos não são idiotas, eles sabem do contexto que está acontecendo. O Felipe Luiz sabia que a galera queria entregar o jogo para prejudicar o Fluminense. O Abel sabia que aquela vez lá os palmeirenses queriam entregar o jogo para prejudicar o São Paulo. Mas eles não chegaram na coletiva antes do jogo e saíram por aí falando isso. Ó, porque nenhum torcedor vai querer que seu rival seja campeão. Todos sabemos, mas vamos fazer o melhor possível. Cara, pra mim aqui, ele já adiantou pro torcedor do Botafogo, pro torcedor do São Paulo. Ó, fiquem tranquilos. Eu sei o que vocês querem. Foi isso. Agora, Azul, é o seguinte. Aí você vai ter que ver o quão profissional você é pra isso, né? Porque é aquilo que eu falei. O torcedor querer é uma coisa. O técnico que está sendo pago para sentar naquela cadeira, o técnico que está sendo pago para trazer resultado, os jogadores que estão sendo pagos para trazerem resultados, aí já é outra coisa completamente diferente. O quão profissional a equipe do São Paulo é. A gente vai ver. Neto, você vai torcer por São Paulo? Uma ova. Uma ova. Eu não torço pro São Paulo, irmão. Eu não torço pro São Paulo, não. Ah, mas Neto, se o São Paulo não ganhar, então. Que entregue, então. Que se lasque o São Paulo. Ah, amigos, a verdade é que o São Paulo, mesmo se o São Paulo quisesse vencer, se o São Paulo, uma hora dessa, precisasse vencer para ser campeão, o São Paulo não ia vencer esse jogo. Mesmo se o São Paulo quisesse. Isso aqui é desculpa para eles. Perdemos porque... Mas, na verdade, eles não têm qualidade técnica para vencer o Botafogo. Acabar tentando segurar um empate, que mesmo assim acaba dando título pro Botafogo, né? Mas na boa, com essas notícias que estão surgindo do Palmeiras fazer esse mutirão da limpeza, se for campeão ainda é capaz de vamos ser gratos, vamos ampliar contrato. Eu não duvido que isso aconteça. Eu não duvido que esse discurso aí, ó, tá vendo? Vocês ficaram reclamando, vocês ficaram cornetando. Aí, ó, agora somos campeões. Aí vai ver, a gente foi campeão por causa que o São Paulo segurou o Botafogo. Ah, por favor. No saco ainda. Se não fosse por causa de nós, vocês não teriam esse título. Esse título aí é nosso também. Ah, pelo amor de Deus. Eu acho que eu prefiro ver o Botafogo campeão. Verdade. Tá bom? E por falar em Botafogo, olha aqui. Eu não sei se o Palmeiras está se atentando a isso. Eu não sei como que tá esse mercado do futebol, que provavelmente as notícias vão começar a partir de segunda-feira. Aí começa Cristiano Ronaldo no Botafogo. Messi no Palmeiras. Aí vai começar essas coisas aí. Mas ó, matéria do Lance. Eu já tô falando que a matéria do Lance, pra ninguém ficar falando, o Neto lá do Opina Porco tá falando que... Não. A matéria do Lance. Não é eu que tô falando, a gente vai comentar ela aqui. Vocês sabem que o Botafogo, pelo discurso dos jogadores, que tem dado entrevistas após a vitória ali na Libertadores, muitos deles já estão sinalizando, que vão cair fora para a Europa. O Thiago Almada, ele mesmo já sinalizou que o sonho dele é jogar na Europa. E ele chegou no Botafogo com esse plano de carreira, de ir para a Europa. O Luiz Henrique também já começou a deixar meio que nas palavras ali, vamos ver, tá... Então, assim, é bem provável que esse time do Botafogo dissolva, porque esses caras, eles têm futebol para gastar lá fora. Então, o Botafogo
de maneira inteligente, isso eu devo admitir, inclusive o John Textor elogiou a Leila Pereira. John Textor tá, né, com uma bandeira branca ultimamente para Leila Pereira, falou que, pô, em virtude de tudo que aconteceu no passado, de todas as coisas que ele falou e colocou o Palmeiras no pivô ali, ele entende a Leila ter perdido a paciência, ele também teria tido a mesma atitude, mas falou que é uma grande gestora, uma grande mulher. Então, enfim, ele rasgou seda para Leila Pereira e o John Textor tá querendo se tornar amigo da Leila Pereira. Agora que tá com a taça na mão é fácil, né, John Textor? Agora é fácil. Agora tá tranquilo. Mas aí, eles querem reforçar a equipe. E o John Textor, ele tá atrás de jogadores de preferência que tenham as mesmas características dos jogadores que hoje já compõem o Botafogo. Como, por exemplo, um jogador que seja do estilo do Thiago Almada, que é um baita jogador. Mano, que jogador fora de sério. Que jogador fenomenal. Só que o Botafogo tem um obstáculo que está começando a surgir, que é o Flamengo. Segundo o Lance, o Flamengo, o scout do Flamengo também já está de olho nesse jogador. Olha aqui. As movimentações para a próxima temporada já começaram no Botafogo. A diretoria tem um alvo para reforçar o setor ofensivo, com as possíveis saídas do Thiago Almada e Luiz Henrique. O meia Bitelo, ex-Grêmio, é o nome da vez. Porém, segundo a apuração do Lance, o alvinegro pode ganhar uma concorrência em breve de um rival pelo jogador. O jovem de 24 anos foi vendido por cerca de 52 milhões na cotação da época ao Dinamo de Moscou, da Rússia. Ainda não há propostas oficiais, apenas consultas, mas Bitelo tem o interesse em retornar ao Brasil pelo seu sonho de atuar pela seleção brasileira. O meia é visto como uma opção à Almada, que deve estar de saída do Glorioso rumo ao futebol europeu. Bitelo também desperta o interesse do Flamengo. Apesar de o clube não ter feito consultas ainda, o atleta é acompanhado pelo scout do rubro-negro. E aí a gente teve também uma atualização da informação lá do Fogão Net, de que o Botafogo já começou e iniciou as conversas, já com o jogador. Já começou ali a bater um papo com ele, com os empresários e tudo mais, para tentar agilizar isso, porque ele entende que eventualmente scouts de Flamengo, Palmeiras podem entrar na parada. Por enquanto o Palmeiras não falaram nada, mas o Flamengo já surge aí como um possível competidor também nessa briga. E olha só que coisa interessante. O cara, ele quer voltar para o Brasil para ser uma referência na seleção brasileira, muito em virtude das convocações do Igor Jesus e também do Luiz Henrique. Então, essas convocações desses dois jogadores acabaram fazendo com que efervescesse o desejo de outros jovens atletas virem para o Brasil e serem vistos. E esse é um movimento interessante da gente acompanhar. E é um movimento, cara, interessante também da Confederação Brasileira de Futebol enxergar isso e estimular. Porque pode ser o retorno de alguns jogadores para o futebol brasileiro na intenção de serem convocados. E isso pode beneficiar várias equipes. O próprio Gerson voltou para o Brasil, só que ele voltou na intenção de ser visto para a seleção brasileira. E aconteceu isso. O Gerson está sendo convocado e provavelmente vai ganhar mais convocações, porque atuou muito bem quando teve a oportunidade. O Gabriel Jesus do Palmeiras. Pode acontecer isso também. Ele está lá fora, está esquecido pela seleção. Ele voltar para o Palmeiras, e o Palmeiras já tinha que ir atrás disso. Já tinha que ir atrás disso. O Palmeiras já tinha que utilizar isso como uma carta na manga. Então, é um movimento um pouco diferente das temporadas anteriores. E um movimento que eu vejo de maneira muito positiva de ser estimulado para a gente trazer alguns atletas de novo para cá e eles atuarem no futebol, que é sempre bom ver atletas que são bons. É sempre bom você ver Almada. O Almada não é brasileiro, mas tudo bem. Luiz Henrique, Igor Jesus, é sempre bom a gente ver atletas como esses. Então, se esses caras começarem a dar as caras no Brasil, o futebol brasileiro, as equipes brasileiras só têm que ganhar com isso. Agora, você precisa de scout, você precisa de empresário, você precisa de poder persuasivo para fazer essas movimentações. E você precisa ser agressivo no mercado, né, Anderson Barros? É isso. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Galera, tamo junto. Valeu, falou.